E aí chegamos no último ponto da minha fala, que é sobre a ética do sentido da vida, e eu não poderia deixar de mencionar esse livro, né, do professor Ivo, recomendo a compra e a leitura, né, e o professor Ivo, que é uma referência, né, em relação a esse assunto, e a sua ideia também da ontologização da moral. Tem a ver com as reflexões que vamos trazer a posterior. Então, iremos falar brevemente, por conta do tempo, desses 3 pontos: visão antropológica para uma compreensão ética, a liberdade e a responsabilidade, e as conclusões sobre a ética do sentido da vida. Quando falamos de uma visão antropológica, a gente se refere a esse ser humano como uma pessoa espiritual, como algo. Quando falamos de espiritualidade, né, estamos falando de algo, de uma dimensão que é propriamente humana, que destaca esse ser humano em relação a outros entes. E falamos também do quê? Desse ser humano como um ser aberto às possibilidades, que ele não é fechado, totalmente previsível, pré-estabelecido, pan-determinado, ou seja, totalmente determinado, como o Paulo já havia falado, e ele tem como uma tarefa primeira, primordial, a sua autogênese, né? A sua, de certa forma, originar a si mesmo, né? O fazer de si mesmo, forjar a si mesmo diante das suas decisões e diante das situações que passa. E o que é o ser humano, então? Frank nos fala o seguinte: o ser humano é um ser que, em sua essência, ele é, tem a responsabilidade. Então, é um ser que sempre decide o que ele é, que é capaz de decidir em cada momento quem ele será, quem ele se tornará, né? E é o ser que foi capaz de inventar as câmeras de gás para matar, exterminar milhares de pessoas, mas também é aquele ser capaz de entrar nas câmeras de gás ereto e com uma oração nos lábios. Quando falamos também de uma visão ética em logoterapia, nós temos que partir de uma visão, de uma noção sobre liberdade como um fundamento inicial para se pensar essa ética. A ética só se torna uma questão para o ser humano porque ele tem uma escolha a se fazer. Ou seja, remete necessariamente ao tema da liberdade. E temos que voltar a essa ideia do espiritual subjetivo e o espiritual objetivo. O espiritual subjetivo, entendendo o quê? Que existe uma pessoa espiritual, uma subjetividade, uma possibilidade, entender esse ser humano como um ser de possibilidades, capaz de escolher em sim ou não diante de uma situação, por um caminho ou por outro diante de situação. E isso remete, esse espiritual subjetivo, à liberdade de, né, ao resíduo de liberdade que sempre existe diante de cada situação, ainda que existam variadas determinações e influências sobre esse ser humano. E o espiritual objetivo diz respeito ao seguinte questionamento: tá, se o ser humano ele tem possibilidades, se questiona o seguinte: diante dessas possibilidades, que parâmetros devem guiar o homem através das suas possibilidades de escolha? Qual é a melhor escolha a ser feita por esse ser humano? Entenda que isso é uma pergunta ética também. Qual é a melhor escolha? Qual é a escolha certa? Qual é a escolha mais significativa? Já que não é qualquer escolha que vai levar a um caminho específico, a uma realização existencial na vida. Então, esse espiritual objetivo tem a ver com essa pergunta, né? O que é que pode nos guiar dentro dessa escolha para que nos norteemos, tenhamos esse direcionamento existencial para um caminho assertivo, existencialmente falando. Então, ele se refere à ideia da liberdade para algo, a um direcionamento existencial para um valor, para uma vivência valorativa diante da vida, e a um dever ser, a sentidos em potencial, aquilo que é digno de vir a ser vivido nas nossas vidas. Então, temos aí como complemento da liberdade o seguinte: a seguinte citação vai nos trazer essa reflexão, que a liberdade ela é só parte da história, ela é metade da verdade. Ser livre é apenas um aspecto negativo do fenômeno completo, no qual o aspecto positivo é o ser responsável. A liberdade, ela pode degenerar-se em mera arbitrariedade, a menos que seja vivido em termos de responsabilidade. Então, a responsabilidade é um complemento necessário à liberdade humana para que isso possa ser vivido em sua autêntica
espiritualidade, na sua humanidade, em sua plenitude, vivenciando sentido. Quando falamos de responsabilidade em logoterapia, estamos nos referindo ao quê? A ideia não é uma responsabilidade no senso comum, de uma imposição, você está sendo irresponsável, né? Não, mas a uma ideia de uma resposta existencial, a algo que parte de mim, né? De uma decisão, como o próprio Paulo Vitor vinha falando, né? De uma vivência autotranscendente, de uma consciência que intuitiva, que me permite adotar um posicionamento diante de situações, né? E que essa responsabilidade necessariamente implica o quê? É uma responsabilidade perante um sentido e valores. Não é uma resposta qualquer, mas é uma resposta objetiva para uma situação específica, né? Onde, como a gente viu, não é qualquer peça que vai preencher o quebra-cabeça. Então, precisamos nos conscientizar de uma melhor resposta diante de uma situação. Então, para a logoterapia, existe sempre uma melhor resposta a ser dada diante de cada nova situação, e esta se realiza quando é escolhida a possibilidade mais significativa e valorosa. Temos, então, dentro do entendimento da logoterapia, o sentido como uma finalidade. É a finalidade. Para a logoterapia, o sentido é a finalidade dos esforços humanos. É a pedra angular da sua visão de mundo. É o que nos norteia diante da nossa vida. E isso tem a ver com ética, certo? Porque a decisão, eticamente, o senso ético, né, ele vai perpassar essa finalidade própria do existir humano, que se refere a uma vivência de sentido, dentro dessa visão antropológica da logoterapia. O para quê da existência se refere ao quê? A não se tratar de realizar a essência. Quando a gente fala da logoterapia, não estamos nos falando de realizar uma essência geral, que cabe a todo mundo, não é uma predefinição, não é uma moral que cabe a todos, não é uma decisão que vai encerrar a melhor escolha para todos, não. Se trata de realizar não a essência, mas cumprir e realizar a sua essência em particular, que na unicidade radical de cada existência se mostra como a realização da possibilidade de valor que cumpre a cada indivíduo em sua particularidade. Então, para a gente finalizar, os últimos slides vão trazer o seguinte, né? Reflexões finais sobre essa ideia da ética do sentido da vida. Que o Frankl, ele guarda um compromisso irrecusável com a questão ética. Não podemos desprezar a ética na visão da logoterapia, porque a busca de sentido se traduz necessariamente numa tendência para uma realização moral. Uma vida significativa coincide com a existência moralmente justificada, de modo que a pessoa espiritual se desenvolve como um sujeito ético. E, para Frankl, é óbvio que a psicoterapia se funda numa noção de liberdade espiritual, não poderia, e por isso, não poderia ser axiologicamente neutra, ou seja, não poderia desprezar a ideia de valores, o posicionamento valorativo, a compreensão sobre esses valores, né? E, ou seja, essa ideia de neutralidade para a logoterapia é uma mera ilusão, né? Não existe essa neutralidade. E é justamente por entender essa compreensão que a logoterapia se resguarda de uma imposição valorativa para o cliente dentro de um processo psicoterapêutico. Inclusive, Frankl ainda vai mais longe. Ele afirma que toda psicoterapia, partindo de uma visão de homem, de uma visão de mundo, ela necessita valorar. É importante que se valore, né? Contudo, o problema que se põe aí é de saber de que modo essa psicoterapia valorativa seria possível sem que o psicoterapeuta ele ultrapassasse os seus limites e viesse a transmitir para o paciente uma ordem de valores previamente fixados que são sua, impondo isso, a sua cosmovisão, ao paciente. Essa é a resposta que todo mundo quer saber, né? Mas que a gente precisa entender de metodologia para poder entender como se trabalhar valores na clínica sem impor valores ao paciente. Mas podemos ter uma compreensão sobre isso diante dessa situação, que diz o seguinte, dessa citação, que diz o seguinte: encontramos-nos diante do dilema, ou a necessidade, até mesmo de uma pressuposição de valores, ou a impossibilidade ética de uma imposição. E aí o Frankl diz, para a gente resolver esse problema de ou a gente impor, ou a gente trabalhar com valores,
né, de escolher entre um e outro, a gente tem uma solução, mas somente uma solução. Qual é a solução? A responsabilidade representa o valor limite, por assim dizer, de neutralidade ética até qual a psicoterapia como ação que valoriza, ajuiza valores, implícita e explicitamente pode e deve penetrar. Então ele diz que é através da responsabilidade que a gente pode, ao mesmo tempo que trabalhar com valores, prevenir essa imposição de valores para o outro, né? E aí ele fala o seguinte, que o paciente que conseguiu chegar à consciência profunda de sua responsabilidade como característica essencial da sua existência, conseguirá chegar automaticamente por si mesmo, sem precisar o terapeuta dizer qual é a melhor resposta para ele ou qual é o sentido para a vida do outro, sem precisar disso, ele consegue chegar às valorações que estão em consonância com ele próprio, com a sua personalidade única e com o seu destino irrepetível. E a responsabilidade constitui, de certo modo, o lado subjetivo, do lado objetivo encontram-se os valores, sua escolha, então, sua seleção e seu reconhecimento se dão sem imposição por parte do médico. Então, é através da responsabilidade que a gente consegue a essência propriamente dita da existência humana e essa vivência de uma ética do sentido da vida e essa compreensão sobre o senso ético que se dá a partir de um processo de conscientização onde não necessita do terapeuta impor isso ou dizer para o cliente o que é ou não é sentido para a sua própria vida. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Obrigado por assistir o vídeo até esse momento. Coloca aí o que vocês acharam, o que mais chamou a atenção no vídeo de hoje, sobre esse tema da ética e o sentido da vida. E não se esqueça também de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e acompanhar os nossos vídeos futuros aqui. Um forte abraço e até a próxima.